Gente, boa noite a todos. Vamos iniciar o estudo da noite de hoje. Primeiro, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela vida, né? Pela vida eterna que Ele nos proporcionou. Agradecer a Jesus que permite que nós estejamos estagiando nesse momento no planeta Terra, num momento tão importante, né, da transição planetária. Agradecer aos mentores do centro que estão atuando conosco o tempo todo, nos dando proteção, intuição e ajuda. Agradecer aos nossos anjos de guarda que também nos assistem em todos os momentos da nossa vida para que a gente tome as melhores decisões. Hoje nós vamos falar sobre saúde espiritual, baseado no livro do Alírio Cerqueira César. Então, o que seriam as doenças, né? A gente sabe, né, que o adoecimento, existem crenças, né, que acham que todas as nossas doenças, elas vêm do externo, né? Elas vêm de fora de nós, né? Através dos vírus, bactérias, fungos, pesticidas, poluição do ambiente e também as doenças emocionais, que são ocasionadas pela pressão social, pelo estresse, pela vida corrida, né, que todos levamos. Mas, se a gente for ver uma visão profunda do adoecimento, nós vamos perceber que a gênese da doença não está nas coisas de fora, e sim no ser espiritual, certo? Nosso corpo físico, ele é apenas uma espécie de um saco de pancadas do espírito, né? Ele reflete todos os problemas espirituais. E ele, quando a doença chega no corpo físico, ela já está numa fase de finalização. Ela já passou pelo nosso perispírito, pelo nosso espírito, pelo perispírito, e depois ela chega no plano material, certo? Na realidade, a gênese da doença, né, no caso, né, como agente, né, espiritual, ela acontece do distanciamento do ser de sua própria espiritualidade, certo? Somos, né, seres, né, como a gente já falou aqui antes, sempre, né, seres espirituais tendo uma experiência material, não o contrário, né? Nosso corpo é o reflexo do nosso espírito, né? E a saúde, né? Nós vamos ter uma saúde boa quando a gente estiver fazendo essa busca pela nossa espiritualidade, né? Buscando a essência divina que nós somos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e temos todos o nosso Cristo interno, que é, né, todas as virtudes de Deus em nós. À medida que a gente for buscando essas virtudes, nós vamos caminhando na nossa evolução. A doença só acontece quando a gente para de buscar esse lado espiritual e a doença vai servir, então, como um corretor, né? Como uma direção para a gente poder voltar para essa busca espiritual. Quando a gente se afasta muito dela, a gente adoece. E nós vamos adoecer onde? Onde o nosso corpo material for mais sensível, né? Quem for mais sensível no coração, tem problemas no coração. Quem for mais sensível nos rins, terá problemas renais e vai por aí afora, tá? Então, o objetivo maior da gente adoecer é nos levar para o caminho de Deus, que é a nossa evolução, certo? Então, quando a gente se distancia dessa busca, tem a doença, né? E como a gente está aqui no planeta, né, material, muito material, porque o nosso planeta é o segundo mais atrasado do universo, então nossa matéria aqui é mais condensada, nós ficamos muito ligados ao nosso corpo material, né? A gente está ligado, o nosso perispírito está ligado aos nossos chakras, grandes chakras, e pelos nossos 365 pontos de acupuntura, que são mini chakras, que ligam, né? Fazem essa coesão do espírito com o corpo físico. Então, nós estamos assim muito entranhados, e não dá para separar, né, a matéria do espírito no momento que a gente está encarnado.
Só que a gente tem o discernimento, né, de saber o que é material, o que é espiritual. Então, é preciso que a gente faça essa separação, né? Temos que cuidar do corpo, temos que cuidar da nossa vida material, porque é a nossa sobrevivência, mas também temos que cuidar desse lado espiritual, que é o eterno em nós, né? Se a gente tem pessoas que só cuidam do material, só querem adquirir coisas, ter posses, e não se preocupam com o que vai acontecer depois, né? Depois da morte. E, às vezes, leva a vida, só deixa para pensar nisso quando estão faltando um pezinho para passar para o lado de lá. E aí foram perdidas muitas oportunidades de crescimento, certo? A gente vai pegar muitas pessoas muito materialistas, né? E esse materialismo, nós também somos, de uma certa forma, né? A gente está tentando dar esse pulo, né? Mas realmente a gente está muito estreitamente ligados à matéria, nós estamos, e a gente pode dividir o materialismo em duas partes, tá? O direto, que seria aquele em que a pessoa não acredita em Deus, não acredita em vida após a morte, só acredita na matéria, acha que tudo é orgânico e que quando morreu acabou. Então ela quer curtir a vida, então ela faz tudo que é para aproveitar a vida, né, entre aspas, e de adquirir bens, de fazer tudo o que é possível fazer nessa vida sem se preocupar com o futuro. E tem a indireta, que é uma pessoa que já acredita em Deus e que pauta a sua vida um pouquinho, né, melhor, tem às vezes uma religião, mas também não se preocupa muito com isso, né? Quando a coisa aperta, quando ela fica doente, quando está com algum tipo de problema, ela corre lá na igreja, ela corre no centro, mas depois que tudo se resolve, ela volta à sua vida normal, mais materialista. Ela acredita que ela tem um ser superior, que seria Deus, mas ela humaniza Deus, né? Então ela acha que um velhinho de barbinhas brancas que está lá em cima, que ele está lá e a gente está aqui, certo? Enquanto que, embora nós que já somos, né, digamos, espiritualistas ou espíritas, a gente acredita que existe um Deus maior, que a gente também não sabe descrever direito, porque não nos é dado conhecer ainda, mas que a gente imagina que ele não tem uma forma humana, sim, que seria uma luz, né, um brilho muito profundo, que tudo envolve e que tudo conduz, né, porque ele é onisciente, onipresente, todo justiça, todo amor, né, então ele tudo provê. Tá? Só que ele nos dá o livre-arbítrio para a gente fazer as nossas escolhas, né? E a cada minuto a gente está fazendo essas escolhas. Para a gente ter uma boa saúde espiritual, uma verdadeira saúde espiritual, né? A gente tem que mudar essa visão de Deus, né? Deus não está lá e a gente está aqui. Nós todos estamos envolvidos pelo amor de Deus. E Ele está presente nas nossas vidas o tempo todo, né? Agora, é bom que a gente tenha uma religião, tem gente que está mais espiritualizada, não precisa de religião, mas é bom que a gente tenha uma religião para a gente poder estar fazendo esse trabalho semanalmente, diariamente, nessa função de religar, isto é, se ligar ao Pai a cada minuto das nossas vidas, né? Então, 3 coisas eu preciso para que a gente faça essa religação, certo? Um sentimento de aprendiz, que a gente precisa estar aprendendo o tempo todo, não é à toa que eles falam que o nosso planeta é um hospital-escola, somos todos, né, relativamente doentes e eternos estudantes, né? Porque por mais que a gente estude nessa vida, por mais que a gente busque o conhecimento, no final a gente tem um sábio que disse assim, que eu sei que nada sei. No final a gente vai dizer a mesma coisa, porque a gente sabe que nós estamos caminhando ainda na nossa evolução, no início dela, e planetas muito mais adiantados, a gente sabe que tem conhecimentos que a gente nem sequer imagina quais são, certo? Nós temos que cultivar também o nosso cumprimento consciencial, isto é, a gente tem que perguntar à nossa consciência o que nós andamos fazendo com as nossas vidas, né? Porque a consciência é aquilo que nos dá a condição de saber se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. É lógico que dentro da nossa vida aqui,
Tem muitas pessoas que estão com a consciência embutida, tem outros que estão com ela semi-desperta, tem outros que estão com ela já desperta, e tem outros que já têm a consciência crística, que são os avatares, né? Então, quanto mais consciência a gente tiver, quanto mais ela desperta a gente tiver com ela, melhor para nós, né? O Evangelho, Santo Agostinho pede para que todas as noites a gente faça o nosso exame de consciência, a gente reveja tudo que a gente fez no dia e para que a gente possa, no dia seguinte, consertar ou melhorar aquilo que a gente deixou um pouquinho errado para trás, tá? E a outra, né, das coisas que a gente precisa é uma profunda gratidão a Deus. Essa gratidão é uma coisa que sai do coração, né? É um sentimento de agradecimento ao Pai por tudo que Ele nos dá. Se a gente for olhar a nossa vida ou voltar para trás, a gente só tem a agradecer. Tudo que nos aconteceu até hoje foi para o nosso bem. Se teve algumas dificuldades, se teve algum problema, se teve alguma doença, nós não podemos culpar a Deus, e sim a nós mesmos, né? Às vezes pela nossa incompetência de gerir a vida. Então, a cada dia, a gente precisa cultivar essas virtudes, e quanto mais virtudes a gente desenvolver nessa vida, maior é o degrauzinho que a gente vai conseguir subir para a nossa evolução, certo? Se a gente está aqui só e puramente para nos evoluirmos e melhorarmos, então que a gente comece a trabalhar isso seriamente, para que a gente saia dessa vida um pouquinho melhor do que a gente chegou, né? Então, para que a gente possa desenvolver essas virtudes, o que a gente precisa, né? Humildade, para a gente se olhar e ver, né, em que estágio a gente está, né, quantos defeitos a gente ainda tem, quanto aprendizado a gente já fez, né, trabalhar a autoaceitação. Mas a gente vai trabalhar a autoaceitação não para a gente estacionar e falar, não, já está bom assim, vou deixar o resto para outra vida. Não dá mais tempo, gente. Não dá mais tempo porque o tempo está curto, né? O planeta está evoluindo e a gente só vai evoluir se a gente fizer esse trabalho interno, né? E a gente vai perceber que a gente tem que se aceitar do fundo do coração. Em qualquer doença que a gente passe, em qualquer dificuldade que a gente tenha, se a gente não aceitar aquela situação, a gente não vai para frente. Da mesma forma, se a gente não se aceitar, de tentar depois nos melhorarmos, nós não vamos sair do lugar, a gente vai ficar patinando e não sai do lugar, né? E a compaixão é uma outra questão, né? A gente tem que se colocar sempre no lugar do outro, né? Faça o outro que você gostaria de receber, certo? Então, a compaixão e a humildade, né, com a autoaceitação, vão fazer parte desse processo da gente descobrir, né, e fazer essas virtudes em nós proliferar e crescer, para a gente evoluir, né? Então, nós somos todos aprendizes da mansidão e da humildade, né? Da aceitação e da compaixão. Se a gente começar a trabalhar só esses 4 itens, mansidão, humildade, aceitação e compaixão, a gente já vai, tenho certeza, colocar um pezinho, um pequeno degrau da nossa evolução. Agora, isso aqui é um trabalho, às vezes, para uma vida inteira, né? A gente tentar ter compaixão dos outros, a gente tentar retirar de nós aquela belicosidade que a gente tem para a gente se auto-aceitar, né? Então, lembrando aquela parte do Evangelho de Jesus que diz assim, os mansos herdarão a terra. Então, é preciso que a gente chegue, né, no final dessa transição, né, não sei se estaremos lá até o final dela, né, estaremos aqui encarnados, ou mesmo, porque não faz diferença, né, estarmos encarnados e desencarnados para a gente trabalhar aqui a nossa melhoria espiritual, para que a gente possa, né, herdar a Terra, para que a gente possa viver na Terra, numa Terra melhor, é preciso que a gente acorde e corra atrás. É preciso que a gente faça a nossa parte, porque talvez muitos de nós já tenhamos passado por essa encruzilhada em outras épocas e não podemos ser escolhidos. E agora, com mais consciência, com mais disposição de mudar, com mais boa vontade, a gente pode chegar lá.
Esse era o estudo de hoje. Agradeço a todos, né, a assistência. Então, vamos imaginar agora, né, como se fosse um passe virtual, todos nós relaxarmos as nossas cadeiras, percebermos à nossa frente a figura do nosso Mestre, Irmão Maior Jesus, e que Ele possa colocar a mão nas nossas cabeças, fazendo com que nós recebamos todos esses fluidos de cura, né? De cura do nosso espírito, para que a gente acorde, para que a gente veja mais longe, para que a gente crie objetivos de evolução, para que a gente faça metas, para que a gente consiga chegar onde nós precisamos chegar, para a gente poder merecer estar nessa terra melhor. Eu acho que se a gente tiver um vislumbre desse planeta melhorado, todos nós estaríamos correndo para nos melhorarmos. Então, que Jesus nos intua, nos proteja, nos ilumine, que os nossos anjos de guarda estejam presentes todos os minutos para nos incentivar a nos melhorarmos, porque esse trabalho é um trabalho único e solitário. Que Jesus nos abençoe, abençoe o nosso planeta, abençoe o nosso país e esteja conosco agora e sempre. Muito obrigada. Ai, peraí. Deu. Ai, ai, ai. O que é? Parar. Então ainda fica com a cara lá aparecendo.